sentido. Ok, nesse momento então, gravação iniciada. Se alguém tiver algum problema aí de direito de imagem ou quiser se abster aí nesse momento de gravação, por favor, se retira, mas assista esse conteúdo posteriormente, porque faz parte da aula. Tá? Como eu ia comentando, né? Antes da gente iniciar nesse tema novo, vamos tentar fazer um review do que foram essas 4 primeiras aulas, né? Então, na primeira aula, a gente trata tudo que tinha de automação antes da criação do CLP, traçamos um paralelo às lógicas de relé, no caso que eram utilizadas na década de 60, e traçamos aí uma correlação com os detalhes do projeto da GM que vieram a conceber a produção do primeiro CLP da história. Tá? E por que a gente fez essa correlação? Porque todas aquelas características que definiam aí o que era um CLP são mantidas até nos CLPs fabricados até hoje. Então, toda aquela questão de tolerância ambiental, conectividade, encaixe e plugin, facilmente manutenção, ela continua sendo válida em todos os modelos que são entregues ao mercado até a data de hoje. Muito bem. Na segunda aula, a gente começa a falar dos blocos básicos, fazendo a correlação, né, de um elemento de controle, que assim o é chamado, CLP, que depende de entradas interligadas à coleta de dados do processo, que é composta de saídas que permite a interação desse controlador, desse ser aí, desse equipamento, dispositivo que gerencia a automação, interagir no meu processo. Então eu consigo ler o que está acontecendo e consigo atuar de forma a modificar o que está acontecendo. Então falamos de 2 blocos aí, entrada e saída, que inclusive, né, na aula 4 foi detalhado aí exemplarmente, o professor Farkas fez todo aquele trabalho de apresentação aí um pouco mais aprofundado das entradas e na conclusão da aula ontem das saídas aí no caso. Nós falamos a respeito do bloco terminal de programação, que não tem muito o que ser dito, ou seja, basicamente é um equipamento para mim imputar a parte de software que eu desenvolvi e mandar para dentro do CLP. Nós vamos cansar de ver isso daí quando a gente entrar na parte de software. Tá? Então não é algo a ser tão destacado no momento. Falamos das características das fontes, né? Que são aí os equipamentos aí que vão municiar todo esse conjunto com a energia necessária para que ele possa operar no formato devido. Né? Seja alimentando os circuitos de entrada ou de saída, seja alimentando o barramento de comunicação, seja mantendo a bateria carregada, né? A história daquela bateria lá que mantém aí a memória RAM, né, ativa, mesmo quando haja a falta de alimentação externa ao equipamento. Então a fonte de alimentação ela vai atender esse tipo de demanda. O que faltou a gente falar nessa história toda? Faltou a gente falar exatamente daquele bloco, né, denominado lógica de controle. Mesmo com aquela pincelada que a gente comentou a falar das memórias do CLP, né, nós acabamos falando de uma parte dos blocos da lógica de controle. Então, só falamos ali da memória executiva, que é o sistema operacional. Nós falamos da memória do usuário, que é onde o usuário vai descarregar o programa que ele definiu ali como sequência lógica, que é o que vocês farão nessa segunda etapa do projeto, do curso. Falamos da memória de dados, que é onde eu gravo aquelas minhas constantes, e falamos também da memória de entrada, memória imagem de entrada e saída, que está totalmente correlacionada com os cartões de entrada e com os cartões de saída. Como que essa máquina funciona como um todo? Então eu acho que o nosso objetivo aqui é exatamente esse. Né? Num primeiro momento, finalizar todo esse conteúdo, né? Fazer essas amarras devidas aí no caso, para aí então a gente poder apresentar para vocês as linguagens de programação e poder falar um pouquinho da onde que a gente utiliza esse tipo de equipamento. Né? Então aí, ó, em 10 minutos nós resumimos basicamente o conteúdo de 4 aulas aí, ou 6 aulas já ministradas a vocês.
Essa visão macro, essa visão global, tá clara na cabeça de vocês ou tá faltando algum link ainda? Escuta um grilinho cantando de fundo. Diego, tá claro esse assunto? Tranquilo. Merece mais algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tinha uma dúvida, mas não acho que não está muito, assim, é correlacionado ao assunto, mas não dentro daquilo que já foi falado. Mas eu acho que eu até deixei lá um comentário na atividade lá. Vocês dão a oportunidade lá, geralmente na última questão, né? Uhum. De tecer algum comentário, não é isso? Lá na atividade. Isso mesmo. Mas se você quiser comentar agora, sem problema, cara. Se for coisinha rápida, a gente já comenta. Se eu ver que foge muito, eu vou te pedir a licença e a gente responde depois. Mas pode falar, fica à Não, vontade. só queria saber assim, se o CLP ele opera apenas com a linguagem C ou tem algum outro tipo de linguagem usada nos CLPs? Tá. Legal, é pertinente essa linguagem e hoje ainda eu pretendo falar sobre as possíveis linguagens de programação do CLP. Tá? De acordo com a norma IEC 6131-3, você tem ali 5 padrões que a gente utiliza normalmente para a programação do CLP. Então eu devo comentar um pouquinho sobre isso, dando tempo na aula de hoje. Se não der tempo, a gente fala sobre isso na próxima aula. Tá? Mas ainda hoje vai ser objeto de estudo. Beleza. Perfeito. Então, ok, aguenta mais um pouquinho. Vamos lá então, pessoal. Antes da gente entrar na questão do ciclo de varredura, né, a gente chama de CPU, a CPU do CLP, o módulo, o cartão ou o bloco que faz o gerenciamento e o processamento de todas as informações do sistema. Tá? Por que a gente chama módulo, bloco ou cartão? Ele pode estar interconectado quando a gente fala um CLP de pequeno porte. Né? Lembra da história do pequeno, médio e grande porte? Né? No pequeno porte eu tenho uma única placa, né? Um único circuito integrado ali, aplicado internamente ao equipamento, que tem processamento, tem entradas e tem saídas. Tá? Então a CPU no CLP de pequeno porte ela está integrada com o restante do conjunto. No de médio porte, a CPU ela já vem com uma integração com entradas e com saídas, mas ela também vem com uma conectividade que te permite a expansão modular, de acordo com aquelas fotos lá que a gente mostrou para vocês também. E os CLPs de grande porte, o CPU pode ser simplesmente um cartão que vai espetado ali no rack. Né? Então eu tenho o cartão de processamento. Esse cartão de processamento é o que a gente chama de CPU desse modelo de tipo rack. Tá? Então, dependendo do que eu estou falando, de pequeno, médio ou grande porte, eu estou falando desse conjunto segregado das demais placas, dos demais circuitos, ou integrado, dependendo do porte que eu estou apresentando a vocês. Mas vamos lá, a responsabilidade da CPU é de coordenar as atividades do sistema, interpretando e executando um conjunto de instruções. Como é que chama esse conjunto de instruções? Nós vimos lá o programa monitor, né, da memória executiva, que é o sistema operacional de um microcomputador, né? Semelhante a um sistema operacional de um microcomputador, só que ele é exclusivo para o controle e monitoramento do CLP. Então é na CPU que ele vai fazer a verificação. Espera aí, o usuário está mandando fazer a leitura da entrada 0, 1 e 5, mas eu tenho essa entrada 0, 1 e 5 disponível nesse conjunto? Então a CPU ela conversa com os outros módulos, conversa com os outros blocos lógicos para saber se eles estão operacionais, saber se eles estão funcionais, saber se o módulo realmente existe lá ou não. Porque de repente eu estou mandando fazer uma leitura de algo que não existe. Houve um erro de configuração por parte do usuário. Então, é o sistema monitor, o programa monitor que vai fazer toda essa checagem de periferia desse hardware para dizer o seguinte, olha, tá legal, o programa é condizente, eu tenho condições de executar
o programa do usuário nesse momento. Tá? Então, quem que cuida disso? Naquele bloco lógica de controle que está alocado dentro da CPU do CLP. Ok? Essa CPU ela tem várias funções, né? Dentro da sua possibilidade de execução. Então ela pode fazer funções lógicas, ela pode fazer funções matemáticas, né? Definição de algoritmos, né? Houve um questionamento, né? Mas um CLP pode executar rotinas de inteligência artificial? Sim, dependendo do modelo, dependendo da capacidade computacional, né, da CPU que você está utilizando, para alguns fabricantes isso é possível, né? Para outros fabricantes não é. Né? Isso não depende só da capacidade computacional da máquina, mas sim depende também do sistema operacional que está instalado lá. Tá? Então, por isso que isso vai de fabricante a fabricante. Então, existem funções relacionadas que, no programa monitor, né, existem funções básicas que são encontradas em todos os controladores. Então, todo CLP vai fazer lógica. AND, OR, XOR, barrado, né? Todo CLP faz esse tipo de lógica. Outras funções especiais são consideradas como um diferencial entre os controladores de linha e fabricantes diferentes. Então, nessas funções diferenciais é que entram, olha, o meu CLP, eu sou o fabricante A, o meu CLP faz lógica fuzzy. Aí o outro fabricante, o fabricante B, não, lógica fuzzy é coisa do passado. O meu tem inteligência artificial aqui dentro. Tá? Então, cada um vai puxar para o seu lado, vai puxar para o destaque das melhores características daquela tecnologia que está vendendo, para as melhores tecnologias que estão colocando no mercado. Tá? Então, isso é muito pontual, isso é muito relativo, tá? Porque não é porque um CLP não tem uma determinada função, né? Porque eu tenho a capacidade de criação de blocos em outros CLPs. Então, um fabricante pode falar o seguinte, olha, eu não tenho a função pronta de raiz quadrada, mas eu disponibilizo uma forma de você criar um bloco que vai fazer a conta da raiz quadrada. Tá? Então, são coisas distintas. De qualquer forma, pessoal, o comprometimento desse curso e o nosso comprometimento, meu e do professor Farkas, é o seguinte: toda a instrução, tudo aquilo que a gente passar para vocês de teoria e de prática sobre CLPs e sobre programação de CLPs, são coisas que vocês vão poder utilizar em qualquer fabricante. Tá? Nós não vamos procurar funções específicas ou funções aí que, né, agradem mais a uns ou degradem os demais, no caso, não é esse o nosso interesse. Tá? Então a ideia é que a gente passe o conhecimento para vocês daquilo que é uma função básica e daquilo que é uma função que pode ser utilizada em qualquer fabricante. Tá? Por isso que a gente não amarra esse curso a um fabricante ABC. A gente praticamente o que a gente oferta a vocês aí é um curso de lógica e lógica de programação. Não defendemos nenhuma bandeira, nem A, nem B, nem C. De vez em quando a gente destaca ou alguma característica ou algum problema que a gente tem conhecimento, que sabe que existe, para que vocês não sejam pegos de surpresa no mercado. Tá? Mas isso é bem pontual, é bem cirúrgico, isso ocorre algumas vezes ao longo do curso. Se a gente Professor, Sim, pode falar. a aula tá gravando? Sim, senhorita. Ah, tá. É que eu não uso o gravador do Teams. O gravador do Teams não me atende, tá? Além de falhar várias vezes, ele deixa o vídeo só disponível por 20 dias. Então eu utilizo um gravador próprio e é o que me permite subir esses vídeos aí no YouTube para que vocês acessem posteriormente. Ok? Mais algum ponto? Alguém queira comentar algo?
Então, a gente tem um esquema genérico aqui, tá? Uma informação, né, diagramada em bloco, vamos colocar assim, exatamente para não atender a divulgação de marca ABC. Tá? Mas o que é importante a gente saber nas CPUs dos CLPs? Tá? Tem que ter uma indicação ali visual, luminosa, que faz referência ao power, se ele está energizado ou não, o run, se ele está em execução de programa ou não. Se ele não está em execução de programa, ele está no modo PRG. PRG de prog, de programação. Então você consegue saber se ele está executando a automação ou se ele está aguardando algum comando do operador. Eu tenho um indicativo se ele está se comunicando numa rede, né? Se um sistema de supervisão está conseguindo monitorar ele ou não. Então tem um LEDzinho também para indicar, né, se está com uma comunicação ativa. Um outro indicativo do nível da bateria, se a bateria está ok, ele acende de um jeito, se a bateria está fraca, ele acende de outro. Então ele também tem que te municiar de informações nesse sentido. Fora essa indicação visual aí, né, que ela é um status, né, do online do CPU executando. Eu tenho que ter dados de placa. Qual é esse modelo de CLPA? É um XYZ/ZZ. Ou seja, essa informação tem que estar clara, porque numa eventual substituição, você não pode ter que desmontar ele para saber qual que é o modelo. Você tem que bater o olho já para saber qual é o modelo, para pegar uma peça de substituição e trocar o mais rápido possível. Tá? Então faz parte da cultura da manutenção ágil você sempre ter um modelo daquele equipamento que você está utilizando exposto na tua cara ali para facilitar esse tipo de manutenção. Tá? Então dados de placa referem-se ao modelo, fabricante e coisas do tipo. Interfaces específicas, seja ela para programação ou para extensão de entradas e saídas. Então ele vai ter uma interface para cada um desse tipo de coisa. Além da tradicional, né, a conectividade com fontes de alimentação, que pode ser em corrente alternada ou corrente contínua. Tá? Então, de forma resumida, isso aqui tem que ter praticamente em todo e qualquer CLP da face da Terra. A questão do fusível está mais relacionada aos modelos de CPU que já vem agregado com fonte incorporada, mas isso daqui também pode ser um opcional, né? Quando a fonte está externa à CPU, não é uma exigência aí que essa proteção contra surto esteja conectada diretamente ao equipamento. Tá? Então, funções típicas do frontal da CPU é isso daqui. É o que a gente espera que você consiga reconhecer numa CPU que esteja rodando aí em campo. Algum ponto aqui? Algum comentário? Nenhuma manifestação, mestre. Vamos lá. Ciclo de varredura. Né? Como é que essa CPU funciona? O que é o funcionamento dessa CPU do CLP? Primeira coisa que ela vai fazer é o quê? A execução da leitura das entradas, ou seja, todos os sensores que estiverem interligados ao CLP e que estejam na programação do usuário, tá? Nesse ciclo, nesse primeiro ciclo, a CPU vai fazer o quê? Qual o estado desses sensores? Uma vez aferido o estado desses sensores, olha lá, grava na memória a imagem da entrada. É como se ele verificasse o que está acontecendo, batia uma foto. Tá? Então, o que está na memória imagem de entrada é uma foto do status desses sensores interconectados à CPU. Ok? A partir do momento que eu fiz essa fotografia das entradas, eu vou executar a lógica programada. Se o sensor de fim de curso for acionado, desligue a válvula hidráulica. Se a cortina de segurança foi invadida, desabilite a energia que faz com que a prensa desça. E assim por diante. Né? A sequência lógica a qual você quer que o processo seja automatizado, ela vai ser executada
A partir de quem? Da leitura das entradas. Dependendo do que o processo está me entregando, eu tenho uma lógica construída. Se está quente, esfrie. Se está frio, aqueça. Isso é o que a gente chama de lógica. Ok? Quando a gente for para a parte de software, vocês vão entender um pouquinho mais. Executada a lógica. Fiz a leitura, analisei, comparei, tomei uma decisão. Qual é a decisão que eu tomo? Vou atualizar os dispositivos de saída. Vou mandar ligar motor, vou mandar ligar sirene, vou mandar ligar lâmpada, vou mandar desligar motores, vou mandar reduzir velocidade de inversores de frequência. Tá? Tudo isso consequência do quê? Da análise das leituras e da execução da lógica. Então eu vou atuar no meu processo, vou atuar na minha planta. Como que eu atuo na minha planta? Gravando o que eu quero como resultado na memória imagem de saída. Ok, senhores e senhoritas? Leitura das entradas, execução da lógica, atualização das saídas. Qual que é o próximo passo? Próximo passo. O CLP faz isso uma vez só? Não. Próximo passo é fazer de novo a leitura, tirar uma nova fotografia. Executar a lógica de novo, de acordo com essa nova fotografia. Fazer uma nova impressão das saídas, ou seja, definir novamente quais são as variáveis que eu quero monitorar. O tempo todo o CLP vai ficar fazendo isso daqui. Enquanto ele estiver no modo de operação e houver energia alimentando o circuito, ele vai fazer isso aqui eternamente. É um ciclo fechado. Como é que a gente chama esse ciclo? Ciclo de varredura. E também a gente pode chamar esse mesmo ciclo de varredura também de scan do CLP. Tá? Então, quando a gente define ciclo de varredura, isso aqui é questão de prova, tá? Ciclo de varredura é isso aqui, ó. Leitura, execução, gravação. Dúvidas aqui, pessoal? Quanto tempo demora um ciclo desse? Alguém faz ideia? Chutem aí, algum valor. Vixe, milissegundos. Milissegundos. Quem dá mais, quem dá menos? Eu acho que a questão do processamento da informação vai depender da capacidade de cada CLP, de velocidade, de hertz, memória e tudo mais. Ou seja, vai depender do hardware. Quanto a velocidade de execução vai depender da parametrização que você mesmo definiu para o CLP. Eu acho que é dessa forma que deve acontecer. Posso estar falando besteira, não sei. Não, é sentimento, entendeu? Vocês não tiveram esse conhecimento ainda. Né? O que é rápido? Né? O que é rápido para mim pode não ser uma referência para você. O que é rápido para você, de repente, é extremamente lento para mim. Então eu gosto de fazer sentir, né, a visualização, onde é que vocês estão nesse mundo. Para que a gente torne a coisa comparável, né, o mercado define alguns parâmetros básicos para que a gente possa dizer, olha, um é mais rápido que o outro, um é mais lento que o outro. Tá? E algumas convenções também que a gente define para poder analisar isso daqui. Então, quando você comentou processamento, exatamente isso. O tempo de execução de lógica ele é um parâmetro. O tempo de atualização das saídas e de leitura das entradas é um outro parâmetro. Então, para vocês entenderem, ó,
Quando eu chamo aqui, ó, esse ciclo aqui, ó, de varredura das entradas e das saídas, que parte do tempo é esse que eu estou calculando no ciclo de varredura? É daqui, ó. Essa gravação da memória-imagem na saída e a leitura da memória-imagem na entrada. Quanto tempo dura isso num processo? Tá? Para vocês terem uma ideia de como que trabalha. E a outra etapa que a gente considera é o quê? É o início do programa do usuário, a varredura do programa do usuário e final do programa do usuário, que é exatamente esse miolo aqui, ó, execução da lógica programada. Então a gente fragmenta esse ciclo em dois. Uma coisa eu chamo atualização de entrada e saída, outra coisa eu chamo execução do programa. Tá claro essa distinção aqui? Para todos? Vamos lá. Varredura das entradas e saídas. Aproximadamente meio milissegundo. Para quê? Para 128 entradas barra saída. Isso quer dizer o quê? Eu posso estar lendo 64, escrevendo 64. Eu posso estar lendo 32, escrevendo 96. Na média, eu devo estar trabalhando com 128 entradas e saídas. Na média, CLPs de mercado demoram meio milissegundo para a execução dessa lógica. Para a execução dessa etapa, né, do ciclo. Ok? Meio milissegundo. Isso é rápido? Para você ter uma ideia, uma piscada de olho costuma durar, em média, 40 milissegundos. Você piscou o olho, eu atualizei 8 vezes as entradas e saídas. Ok? E o programa? Varredura do programa do usuário, de 0,6 até 15 milissegundos. Qual é a referência? Para a execução de 1K de instruções, ou seja, 1024 instruções dentro de um programa. Os CLPs mais rápidos de 0,5, 0,6 milissegundos e os CLPs mais lentos, algo em torno de 15 milissegundos. Então, se você pegar no total... 1 megabyte, então, é isso? Oi? 1 megabyte? 1 kilobyte. 1 kilobyte, né? 1K de programa, 1K de instruções. 1024 instruções. O que é uma instrução? Leia uma variável, é uma instrução. Escreva em determinado endereço, isso é outra instrução. Tá? Então, um projeto com 1000 instruções, você tem uma base. O projeto mais complexo que a gente vai fazer aqui, ó, não chega a 128 instruções. Tá? 1K é um senhor programa. Tá? Já é um programa respeitável aí, no caso. Ok? Então, eu tenho ciclos de varredura em CLPs mais rápidos da ordem de 1.1 milissegundo e os modelos mais lentos na ordem de 15.5, 15.6. Vamos definir na média, vai 10 milissegundos, um ciclo de varredura num CLP de médio porte. Tá? Então, voltando àquela referência, né? Você piscou, o CLP executou 4 vezes isso aqui, um CLP de médio porte. Né? Um CLP relativamente rápido. Você piscou, um CLP extremamente rápido vai executar isso aqui 40 vezes. Tá? Então, para vocês terem essa noção do que é rápido, o que é lento para controle de processo. Tá claro esses pontos aqui que a gente discutiu? Desculpa, mestre, meio milissegundo, 40 milissegundos, é 80 vezes. 80 vezes. Não, mas aí o ciclo inteiro, né? Meio aqui, vira 1 milissegundo. Isso. Né? Que dá 40 vezes. 40 vezes. Perfeito. Ok, senhores? Dúvidas, comentários?
Faltou alguma coisa? Mais alguma coisa, mestre? Não, acho que não. Acho que é só, talvez, deixar claro para o Diego, né, que não é uma questão de parametrização, né? Ou seja, no CLP realmente não tem parametrização, né? Ou seja, ele é programável. Então, o que a gente faz é programa, não parametrização, né? Parametrização é só quando a gente insere parâmetros de uma forma geral para que o programa que está on-board, né, que já é residente do controlador, faça alguma coisa. Aqui não. Aqui é uma questão só de programar e escolher junto aos fornecedores quais serão os CLPs mais adequados para a minha aplicação, né? Para aquela aplicação que vai precisar ser feita. Perfeita colocação. Você parametriza um controlador de temperatura. Você vai lá e você fala, olha, arma o relezinho quando der tantos graus Celsius e ele vai fazer isso. Isso é parametrizar. Você parametriza um inversor de frequência ou um soft starter. Né? Olha, eu quero uma rampa de subida de 10 segundos a 100% da potência nominal. Isso é parametrizar um dispositivo. A CPU, o CLP não, você programa ele de acordo com o que você quer realmente executar. Está corretíssimo aí o professor Farkas no discernimento dele. Entendi. Clareou, Diego? Perfeito. Mais alguém quer fazer mais algum comentário? Seguimos. Programação de CLPs. Programar um CLP define-se baseado na definição de conjuntos de instruções que vão transferir para o controlador uma sequência de tarefa que tem que ser executada para o controle, seja de uma máquina, de um equipamento ou de um sistema. Nós vamos voltar aqui nessa definição de máquina, equipamento e sistema e vamos avançar um pouquinho aqui na questão da programação. Como é que eu defino esse conjunto de instruções? Como eu defino qual é a regra que eu tenho que estar obedecendo para que essa programação seja realmente eficaz? Faça a função realmente de controlar aquilo que eu estou querendo. Tá? Essas informações podem vir de algumas formas. Uma primeira forma que você pode receber essa diretiva, tá? É através de um descritivo de funcionamento. Isso pode você receber esse descritivo pronto, ou você pode também receber a incumbência aí de você ir até a empresa, ficar do lado do operador da máquina e prestar atenção em como o operador opera. Né? Olha, o operador vai lá, aperta o botão Start e gira uma válvula a 50 graus. Aí ele faz a primeira etapa do processo. Aí na sequência ele aperta um outro botão, sequência 2, e alimenta a planta. E aperta a sequência 3 e faz aquilo outro. Então, na observação da execução do processo, você pode montar esse descritivo. É uma das formas possíveis, né, de você transferir conhecimento operacional para uma lógica de programação que atenda essa demanda. Outra forma que a gente pode ter é receber essa diretiva através de um fluxograma. Né? Aí, na verdade, normalmente vem, né, de uma área técnica, né, de uma área de projetos. Olha, nós esperamos que esta máquina faça essa e essa sequência de operação a partir deste fator que vai estar sendo monitorado na planta. Então você tem um diagrama de fluxos onde, dependendo das ações e das transições que ocorrem, você vai ter que desenvolver uma lógica. Tá? Então isso também é um formato que também é utilizado na definição de programas para CLPs.
Por último, não menos importante, o que a gente pode estar recebendo é o quê? É um diagrama elétrico ou funcional, um diagrama de contatos. Né? E eu tenho um equipamento que na época que ele foi criado em diagrama de contato elétrico de relé. Né? E eu quero modernizar essa máquina. Né? Existem empresas específicas para aquilo que a gente chama de retrofit. Né? Você compra uma máquina antiga, ou você moderniza uma máquina antiga. Parte dessa modernização é o quê? Você arranca toda aquela parte de comandos elétricos, toda aquela interligação de relés, né? Aquela tecnologia antiga, e coloca um controlador mais moderno. Né? Então você substitui o diagrama elétrico que você tinha desenhado e define um sequenciamento lógico para o CLP baseado nesse diagrama elétrico que existia lá. Tá? Então, a partir dessas formas de ser definidas aí um conjunto de instruções, você define um novo sequenciamento e nessa definição de sequenciamento, aí sim a gente parte para a elaboração daquilo que a gente chama de programação em Ladder ou em qualquer outra linguagem que nós optarmos aí. Tá? Então, uma vez definido esse conjunto de instruções que vão atender esse descritivo de funcionamento, ou vão atender esse fluxograma, ou ainda podem atender o diagrama elétrico e funcional, você elabora o programa e faz o download no CLP. Tá? Então, programar CLP basicamente é traduzir, né, essa nossa linguagem, esse nosso entendimento verbal, para uma linguagem que a máquina vai estar entendendo. Né? Qual é essa linguagem que a máquina entende? Daqui a pouquinho a gente vai apresentar para vocês. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de máquina, equipamento ou sistema, vamos dar uma visão aqui para a gente tentar padronizar essa ideia do que é o que. Assim, após ter sido elaboradas as instruções, né, testada a programação e verificada todas as inconsistências, as mesmas são armazenadas na memória do CLP, memória do usuário, né, e as executará na forma de um programa. Vamos lá. Tá. Quando eu falo de máquina automatizada, a gente está falando em algo semelhante a isso daqui. Tá? Então, isso daqui, por exemplo, é uma prensa, onde ela tem uma esteira aqui de transporte, depois que ela conformou, essa prensa ela pode fazer um recorte, ela pode fazer N funções aqui. Né? Vai fazer a verificação de matéria-prima, senão ela não vai descer. Vai verificar a segurança do operador, né? Onde estão as mãos do operador aqui, no caso, na hora que ela fizer a conformação. Pode estar monitorando um bimanual, pode estar monitorando aí a velocidade de tração. Tem N funções esse equipamento aqui, essa máquina, que a definem como tal. Né? Existe um quadro elétrico onde existe a automação desse processo, está aqui. Mas o conceito de máquina ele vem do seguinte, olha, eu consigo linkar um alimentador automático nessa prensa? Consigo. Eu consigo linkar um dispensador de peças automáticas? Eu também consigo. Então essa máquina por si só, ela não tem a operação dela completa. Né? Ela não está 100% automatizada quando o ponto de vista é o produto semi-acabado. Eu preciso de uma alimentação manual de matéria-prima, eu preciso da coleta do item conformado e empilhado numa prateleira, numa esteira, em algum outro local. Tá? Então, quando ela é uma parte de um processo produtivo, a gente considera essa junção de partes e peças como sendo uma máquina. Tá? Então, isso daqui, na nossa concepção, ela seria uma máquina automatizada. Tá bom, professor. Então, o que é equipamento para você? Então, aqui a gente começa a falar um pouquinho mais de equipamentos. Tá?
Então esse equipamento aqui, na verdade, ele é uma esteira, uma recuperadora de minério, composta por uma esteira primária, uma esteira secundária, né? Essa torre, ela se locomove, né, nesse sentido, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Essa altura dessa esteira secundária, ela altera de acordo com a altura que ela está depositando o minério. Por quê? Isso daqui, só para vocês entenderem, né? Não sei se o nível de qualidade da imagem que está para vocês, mas isso aqui é uma pilha de carvão, tá? Carvão mineral. Você até vê aqui uma nuvem aqui, ó, na imagem, porque está ventando e esse vento está levando parte desse carvão aqui para a atmosfera. Tem um sistema aqui em cima que mede velocidade de vento, direção de vento, né? Um microsistema meteorológico para saber se eu consigo operar nela ou não. Tá? Por que a gente chama isso aqui de equipamento? Então vamos lá. Eu tenho uma esteira de transporte de recepção. Isso aqui eu posso estar pegando de um vagão, posso estar pegando de algum outro local, de caminhões, por exemplo, alimentando a esteira primária. Tá? Eu tenho um sistema de esteira secundária, que independe da primária. Né? Esse controle de altura depende só da base aqui, da pilha de minério que eu estou fazendo. O controle da primária só depende de eu ter carvão ou não para jogar na secundária, e assim por diante. Existe o controle do deslocamento dessa esteira aqui, ó, né? Vai para frente, vai para trás, fica parada, né? Também existe um subsistema de deslocamento. Existe um sistema de segurança, né? E se cai alguém nessa esteira aqui, se cai um peãozinho aqui, seja na primária ou na secundária, eu tenho que ter vários pontos aqui de monitoramento, inclusive internos a essa esteira, que o cara possa pressionar e parar o processo. Né? Senão ele corre o risco de cair aí de 15, 20, 30 metros de altura. Tá? Então, são vários subsistemas que definem o quê? Um equipamento para recuperação de minério. Então, aqui eu posso ter um CLP, eu posso ter vários CLPs conversando em rede, eu posso ter um sistema de monitoramento específico para isso daqui. Tá, mas isso aqui ainda não é uma planta industrial. Isso é só um equipamento que faz parte de uma planta industrial. Né? Em termos de curiosidade, onde que vocês acham que a gente consegue usar tanto carvão assim que está sendo empilhado? Vocês conseguem vislumbrar algum processo? Mineradora, não? Oi? Mineradora? Mineradora é um processo. Mas onde que eu uso tanto carvão assim que está sendo empilhado? Termoelétricas. Não depende de queima de combustível? Uma termoelétrica, se não tiver carvão, não funciona. Ah, mas pode ser gás também, pode ser gás. E onde não tem gás? Tem que ser carvão. Siderurgia. Como é que eu alimento aqueles alto-forno? Tem alto-forno que também é na base do carvão. Você tem que alimentar com carvão. Tá? Então, N processos aí que exigem aí processos térmicos de grande potencial vão utilizar esse tipo de subsistema. Tá? Então, na verdade, eu só estou transportando aquilo que a gente chama de recuperadora de carvão, que pode ser empilhado depois e ser transportado para outros locais e por aí vai. Tá clara a ideia de equipamento para vocês, pessoal? Ok? Tá todo mundo acordado ainda? Vamos fazer uma verificação aí. Quantos estão acordados ainda? Vamos lá. Temos 16 participantes nesse momento? Cinco presentes, 6 presentes, 7, 8, 10. 6 já foram tomar café, é isso? Precisamos começar a derrubar essas aulas no meio do caminho, viu, Forks?
Começar a fazer chamada online. É uma Ops, estão realidade. gravando minha aula. Não tem problema, não. Não tem problema falar isso. Segue o jogo. Ok. Noção de equipamento para vocês? Tudo bem? Abaixem as mãos aí, porque daqui a pouco, se alguém tiver alguma dúvida, a gente não consegue localizar quem é quem. Tá? Máquina, equipamento ou processo. O que a gente tem ideia de processo? Isso aqui é um processo, isso aqui é uma planta industrial. Tá? Então, se a gente considerar aqui, o professor Farcas conseguiu essa imagem aqui, a gente usa ela já há algum tempo e ela ilustra bem, ela é bem didática, né? É uma indústria de papel. E você verifica cada etapa do processo, a simbologia, os dispositivos envolvidos estão coloridos de uma determinada forma. Então, ele facilita, né, a leitura do que é cada etapa. Então, desde lá de trás, do descascador da madeira, da moagem, da picagem, né, a parte da tremonha que vai fazer ali a peneiração. Putz, agora deu um branco. Vai peneirar esse material. Isso. Peneiramento. Peneiramento. Tá bom. Valendo. Aí eu faço um pré-cozimento, faço um cozimento, faço uma lavagem de pasta, né? Ocorre todo um processo aqui de clareamento, de branqueamento dessa massa que foi composta e decomposta, engrossador, depuradores, tanques, até chegar na caixa de laminação, né? Até chegar num processo de laminação para a criação lá das bobinas de papel. E as máquinas mais modernas, o que elas fazem hoje? Elas já entregam aqui paletizadas naquelas ramas de 500 folhas que a gente compra no mercado. Tá? Então as máquinas mais antigas entregavam em bobinas, as máquinas mais novas já entregam no formato pronto ao consumidor aqui. Tá? Pronto ao consumidor final. Mas para que tudo isso daqui ocorra, tá? Existe lá um sistema de caldeiraria, evaporação de cascata, existe toda a questão do tratamento de afluentes, ou seja, se eu pego água da natureza, eu tenho que devolver ela com uma qualidade mínima, e isso é monitorado. Né? Como todo esse processo envolve muita energia e muitos processos térmicos, eu posso ter uma cogeração de energia dentro dessa planta, em algumas etapas delas, ou seja, eu não consumo 100% da energia vindo da concessionária. Eu posso gerar parte da energia elétrica, né, para autossubsistência, e eu vou pagar menos para o mercado quando no fechamento da conta no final do mês. Né? E cada um desses processos podem estar interligados, devem estar interligados, mas cada um desses processos tem a sua independência. Por que essa interligação é importante? Vamos lá. Eu tenho processos térmicos ocorrendo aqui ao longo dessa planta. Tá? Então, se eu percebo em algum momento, absurdo, mas vamos lá. Faltou matéria-prima para entrar na parte do cozimento. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir a velocidade do branqueamento e, por consequência, vou reduzir a velocidade da laminação. Porque uma redução de velocidade, às vezes, me causa um impacto menor na operação do que a parada por completo. Tá? Então, em ritmo normal, eu tenho aí a quilômetros de papel por hora, né? Eu estou percebendo que alguma das etapas está comprometida, eu vou reduzir a minha velocidade na ponta para não ter que parar o processo como um todo. E aí existe um tempo hábil, aí uma parada de uma manutenção, né, corretiva para fazer essa correção de processo, e o processo, uma vez corrigido, ele vai retomando a velocidade de cruzeiro aí, que a gente chama, a velocidade normal de produção. Tá? Pensa o seguinte, eu estou enrolando uma bobina de 500 metros de papel. Com 400 metros eu tenho uma falha de produção. Eu vou jogar aquele papel fora? O cliente está me comprando uma bobina de 500. Ele não está me comprando uma bobina
de 400 mais 100? Né? Ele vai rejeitar esse lote. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado, muito bem sincronizado entre as diversas etapas de processos produtivos, né? Para que faça esse sentido aí, no caso, essa administração do tempo ao longo de todas as etapas da cadeia produtiva. Faz sentido isso para você? Está claro a necessidade dessa interligação desses equipamentos que são compostos de várias máquinas? Né? Então aqui a gente tem essa visão global, né? De uma planta industrial. Eu tenho aqui, por exemplo, um equipamento de laminação composto por várias máquinas e submáquinas aqui que vão garantir que essa laminação ocorra. Eu tenho o processo de branqueamento, que é composto de vários subsistemas que vão garantir que determinada matéria-prima seja clareada. E todos esses processos estão interligados para que isso realmente ocorra, né, no contexto global da operação. Tá claro isso, senhores? Tranquilo. Sim, professor. Tudo bem? Tá fazendo sentido na cabecinha de vocês? Mestre Farcas trabalhou muito tempo com isso aqui, né, mestre? Tem bastante para agregar também. Trabalhei, sim. Trabalhei durante algum tempo e talvez o que eles estão sentindo agora é o que a gente sentia no passado também, né? Ou seja, ao você olhar uma figura dessa, você, de primeira mão, você se assusta, não entende nada, fica desesperado, fica tentando entender o que está escrito, mas a partir do instante em que você começa a se aprofundar um pouquinho em cada uma dessas áreas, você começa a observar como é que a coisa funciona como um todo, né? E como é que o CLP vem a contribuir para o controle de cada uma dessas partes, né? Ela é feita assim de forma colorida justamente para poder evidenciar que cada uma dessas cores evidencia uma parte, e cada parte ela tem, às vezes, mais do que um CLP, mais do que 2, mais do que 3 CLPs, para fazer o controle de todos esses equipamentos, né? Para fazer o controle de todas esses instrumentos, esses sensores e esses atuadores que essas partes contêm. Então, a partir do instante que você começa a se familiarizar mais com esse tipo de diagrama, você começa a entender um pouco mais o que é uma indústria, né? Uma indústria de processo, né? Principalmente, né? Uma indústria de manufatura não é tão diferente disso, mas tem a sua diferença. Mas uma indústria de processo contínuo, né? Você tem madeira lá na ponta esquerda e essa madeira acaba sendo transformada ao longo de todo o processo, tendo aqui no canto direito inferior a matéria-prima final, né? Que é papel, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Então, senhores, quem precisar de mais detalhe ou tiver interessado, né, estamos disponíveis aí até certo nível para a gente discutir isso. Vale ressaltar que esse tipo de desenvolvimento, isso aqui não é feito por uma única pessoa, tá, pessoal? Que fique bem claro. Para que haja a possibilidade de implementação de um sistema nessa magnitude aqui, nessa amplitude, são equipes, né, de engenharia, desde a civil, a mecânica, a elétrica, a automação, ao monitoramento, ao sistema de rede. Cada uma dessas etapas aí, ela anda num cronograma, né? Algumas em paralelo, outras sequenciais, para que uma planta dessas chegue
ao start aí, né, ao startup, à primeira produção, né? São alguns, são várias equipes, né, sincronizadas. É claro, tem que ter um owner gerenciando tudo, um responsável gerenciando tudo para que isso ocorra, tá? Mas isso aqui não é trabalho para um único cara, tá? Uma única pessoa vai, eventualmente, talvez, dar manutenção em uma etapa dessa, ou vai fazer uma parte da programação para que isso seja iniciado, tá? Mas nunca é trabalho de uma pessoa só isso aqui. Tá? Existiu, né, em outras eras aí, pessoas capazes de estar levando um processo desse aqui no peito. Mas hoje em dia, com a demanda de velocidades de startups e até mesmo por competências e qualificações técnicas expostas hoje ao mercado, as pessoas se especializaram em pequenas partes, em partes reduzidas de um todo. Então, normalmente, exatamente para que a velocidade fosse adquirida, né, na instalação de um processo como esse. Não, sem dúvida. E você pensar num empreendimento desse porte aí, se você for levar em conta o tempo, o cronograma contempla 2 anos, 3 anos de trabalho contínuo para que você tenha a fábrica iniciando uma produção, né? 2 ou 3 anos. Exatamente. Então isso evidencia cada vez mais que você tem que ter equipes, né? Equipes, né? Você não pode ter a presunção de querer fazer isso com algumas pessoas. Esquece. Isso precisa de equipes mesmo. Equipes com as suas especificidades, né? Como você mesmo falou aí, né? A parte de civil, a parte de mecânica, a tubulação industrial, né? A parte de tubulação aí é extremamente importante, a parte de elétrica, a parte de instrumentação, a parte de redes industriais. Nossa, tem muita coisa, né? Então, equipes, né? Equipes de uma quantidade bem grande de pessoas. É isso. Ok, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Tá bom. Farcas, acompanha comigo. Talvez uma apresentação inicial macro das linguagens, né? Mas eu acho que isso aqui vai acabar sendo um assunto para a gente finalizar na segunda, né? Perfeito, eu concordo com você. Acho que só como já existe, acho que tem uma certa curiosidade no ar, eu acho que é importante a gente apresentar macro essas linguagens e aí no próximo encontro nosso a gente detalha, né? Isso que a gente tá com o tempo, tá no cronograma, então a gente acha que pode se dar esse luxo nesse momento. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de linguagem de programação, aí sim, Diego, vem de encontro lá com o teu questionamento no início da aula, né? Vamos lá, eu posso programar um CLP em C, posso programar um CLP em Assembler, né? Normalmente, essas linguagens elas estão relacionadas à programação de computadores. Por quê? Porque num computador, você tem uma arquitetura, bem ou mal, você tem uma arquitetura aberta. O que seria uma arquitetura aberta? Se você entrar num site lá de uma Intel da vida, você vai ter o código do processador lá em específico e ele vai ter um conjunto de regras ali totalmente exposto, totalmente aberto para você saber como trabalhar com aquele processador. Tá? Então você aprende a fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, todas as funções especiais daquele processador em cima dessas linguagens que a gente está comentando, né? Num Assembler, num C++, num Python. Então chega ao ponto de você criar um sistema operacional de acordo com os acessos que você vai ter a essa tecnologia.
Quando você fala de CLP, o CLP ele não te permite a modificação do esquema de funcionamento do programa monitor ou da memória executiva, do sistema operacional da máquina. Tá? O fabricante não deixa você alterar isso. Então, como ele não deixa você alterar isso, o que você, na verdade, programa no CLP é a sequência lógica a qual você quer que ele execute. Então, programar um CLP é fazer o seguinte: quando a entrada A estiver assim, faça isso. Quando a entrada B estiver assim, faça aquilo outro. Quando as entradas A, B e C estiver desse jeito, faça uma terceira coisa. Então, por que não é simplesmente uma parametrização, como a gente corrigiu você lá no início, Diego? Né? Porque essa programação ela é totalmente flexível. Tem hora que a primeira entrada vai interagir na primeira saída. Tem hora que a primeira entrada vai interagir na segunda, na terceira e na quarta saída. Tá? E tem hora que eu não vou usar a primeira entrada. O que define isso? Isso que a gente chama de programação no CLP. Tá? Então não é simplesmente você parametrizar. Você desenvolve, você faz uma análise do que você quer que aconteça no seu processo, baseado nas variáveis de entrada e num conjunto de regras. E como que você manipula esse processo? Definindo quais são as saídas que serão ligadas ou desligadas em cada um desses momentos. Isso é o que a gente chama de programação de CLP. Tá claro esse ponto? Tranquilo. Então, pelo que você está dizendo, então, na verdade, a linguagem em si é própria de cada fabricante, é isso? Ótimo. Ótima pergunta. Tá? No início, sim. Ou é Vamos lá. No início da criação dos primeiros CLPs de mercado, a hora que o pessoal viu que aquele negócio da GM deu certo, todo mundo quis fazer CLP. Certo? Todo fabricante começou a criar tecnologias distintas. E aí o fabricante A desenvolveu uma forma de programar o CLP dele. E o fabricante B desenvolveu uma forma de programar o CLP dele. Então cada um foi puxando para um lado. O que acontece quando cada um puxa para um lado? O mercado fica insatisfeito. O mercado fica aí numa situação totalmente desconfortável. Por quê? Se em algum momento eu tiver que trocar do fabricante A para o fabricante B, eu tenho que desenvolver toda a minha equipe de novo com a nova tecnologia para saber como que eu uso essa outra. Então o pessoal falou, para tudo, vamos combinar essa jogada aqui. Tá? E esse combinar a jogada, né, o ponto culminante desse combinar a jogada foi a definição dos padrões de programação. Então, o IEC, na verdade, é um órgão internacional, certificador, né, que define aí parâmetros para a área elétrica, para a área da automação, para vários segmentos. Né? A 6131 ela trata de parâmetros para automação industrial. Em específico, a 6131-3 ela trata exatamente da padronização das linguagens de programação. Padronização no seguinte sentido: olha, para você que é fabricante de CLP, se você quiser um selo de compatível com a norma 6131-3, você tem que obedecer algumas regras. Tá? E quais seriam essas regras no caso? Das 5 linguagens elencadas como principais, você tem que obedecer, se não me engano, 2 ou 3. Agora eu não lembro desse parâmetro, Farkas. É uma textual e uma gráfica, né? Para fazer parte da IEC? Para fazer, é uma de cada, exatamente. Uma de cada, exatamente. Então, se você quer fazer parte da IEC, você tem que atender, eu te dou 2 opções de programar de forma de texto. E te dou 3 opções de programar de forma gráfica. Você quer ser compatível com a norma? No mínimo, uma de cada. Tá?
E aí os fabricantes começaram né, a delimitar aí a sua gama de opções de programação. Então aí com a definição dessa 6131-3, definiu-se 5 linguagens básicas, que basicamente hoje todo fabricante trabalha com pelo menos 3 ou 4 delas até. Tá? Então 2 formas delas são textuais e 3 formas são formas gráficas de você escreve o programa na textual, literal, né? Você escreve as linhas de programação, e nas formatações gráficas você desenha o seu programa, você esquematiza o seu programa de uma forma no ambiente mais gráfico. Tá? Então a definição da IEC ela vem exatamente a regulamentar isso. Para com a bagunça, existe um padrão que a gente está definindo aqui, né? E dentro desse padrão você tem que ter pelo menos uma de cada um desses modelos que a gente apresenta. Então, a partir da IEC, o mercado começou a ser regularizado, os fabricantes, né, se contiveram com esse tipo de desenvolvimento, os clientes aceitaram essa padronização, esse modelo, né, e a coisa vem sendo trabalhada desde então. Um comentário importante, né? A ferramenta que eu escrevo o meu programa, ou que eu desenho o meu programa no fabricante A, não é a mesma ferramenta que eu escrevo o programa ou desenho o programa no fabricante B. São ferramentas distintas, né? Isso quer dizer o quê? Uma ferramenta da Siemens não vai programar um Allen Bradley. A ferramenta de programação do Allen Bradley não vai programar um Onron, que não vai programar um Mitsubishi, que não vai fazer, não existe essa interação entre os fabricantes. O que existe é o seguinte, pensa num texto do fabricante A. Se eu fizer um copy-paste para a ferramenta do fabricante B, esse programa vai funcionar no fabricante B. Pensa numa imagem gráfica, num desenho do programa do fabricante A. Se eu copiar esse desenho no software do fabricante B, esse programa também vai funcionar no fabricante B. Tá? Então, essa padronização definida é nesse sentido. Né? Se eu espelhar nas ferramentas distintas de programação o mesmo projeto vai funcionar em ambos os fabricantes. Tá claro isso? Eu acho que sim. No caso, essa programação padrão que vai permitir a compatibilidade que você falou, então está relacionado a uma dessas linguagens aí que está esquematizada aí nesse quadro, né? Sim. Mas aí, por exemplo, vamos pegar o exemplo da leitura gráfica aí, um programa de estrutura de blocos, no caso aí, Tá. o laranja. Esse tipo de modelo de programação, vamos dizer assim, elas são gravadas naqueles cartões, correto? Tá. Analógico, existe uma digital, etapa intermediária que é o seguinte, né? Enquanto eu estou programando, eu estou num formato que me alimenta, eu, ser humano, graficamente, o meu entendimento. Me permite o meu entendimento daquela lógica que eu estou desenhando, ok? Essa lógica que eu estou desenhando não é uma lógica que o CLP vai entender. Então, por que existem essas ferramentas específicas? Essa ferramenta de programação específica, ela faz o quê? Ela traduz esse desenho gráfico numa linguagem correspondente, obviamente, numa linguagem correspondente que o CLP vai entender. É mais ou menos o seguinte, se eu escrever 10 vezes 5 igual a 50, ok? Traduz isso para a máquina. A máquina pode entender o seguinte, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10.
ela fez 5 somas sequenciais do mesmo valor base. É o jeito que a máquina trabalha. Ok? Então, o que a gente se preocupa, nós como programadores, é: essa lógica faz sentido? Faz. Programador, compila isso aqui num formato que a máquina entende. Ela vai fazer todo o cálculo matemático, e isso está amarrado ao fabricante, vai pegar um pacotinho e vai jogar lá dentro do CLP. E o CLP vai fazer aquilo que você quer, que você pré-definiu como lógica definida. Então existe aí uma etapa intermediária. A compilação do seu projeto. A tradução do seu projeto numa linguagem que a máquina vai te entender. Tudo bem? Entendi. Essas 5 linguagens, né? É a tal do texto estruturado, que vem de Structure Test. É uma linguagem mais flexível. Lista de instruções, ou Instruction List. É um baixo nível, é mais semelhante ao Assembler. Das gráficas, né? Nós temos o ladder, o bloco de função e o tal do SFC, que vem de funções gráficas de sequenciamento e também chamado de GraphSet. Tá? Então, essas 5 linguagens, eu quero gastar um tempinho a mais apresentando ela para vocês, porque a gente vai traçar um paralelo desde a primeira tecnologia até a mais elaborada aqui, né? Dentro de um mesmo programa. Então, em termos de nome das linguagens, são esses 5 nomes. Como que elas operam? Vocês vão ter esse material em PDF na aula de hoje. Vocês podem fazer um pré-estudo a partir dessa aula de hoje, mas esse conteúdo a gente vai finalizar ele na segunda-feira. Tá? Senão essa aula vai ficar muito extensa e daqui a pouco vocês vão querer me bater por conta disso. Combinado? Combinado. Mais alguma dúvida antes de eu finalizar a gravação aqui nesse momento? Fechado. Então, estou finalizando a gravação.